essa igreja hoje, foi um cinema de extrema importância também na cidade de Belém. Então, quem tem mais o quê? De 25 anos, deve ter frequentado. Eu que tenho 30, me lembro. Né? Então, era o cinema de referência, também era o cinema Palácio. Né? Não tão antigo como o Olímpia, né? Já é um cinema que vai ser implantado aí na década de 50, já nesse período moderno. A arquitetura é a mesma, não mudaram. Mas ele tinha um salão enorme, né? Você entrava e tinha um grande salão. Aqui é um prédio chamado Palácio do Rádio, que também representa aquele processo de verticalização, de crescimento da cidade para cima, né? Representa esse prédio também emblemático aqui da Presidente Vargas. Né? Palácio do Rádio, porque aqui nós se localizar, né, algumas emissoras de rádio, uma especificamente, né, a Rádio Clube do Pará, durante muitos anos, né? E hoje, na verdade, ele é um prédio misto. Ele é comercial, tem salas comerciais e tem algumas que são residenciais, né? Então ele é um misto. Mas representa muito bem o que foi esse processo de verticalização. Do outro lado lá, ó, Hotel Avenida, também um hotel importante desse período do início da construção desses prédios de mais de 2 andares, né? Década de 30, década de 40 também, né? Lá do outro lado. Aqui na esquina, onde está do outro lado a CIA, né? Era também um hotel do início do século, né? O que acontece? A maioria desses hotéis, no processo de modernização, não conseguiram se manter. Então, há uma tendência de vender prédio, né, para outras atividades comerciais. Mas, se vocês olharem ali do outro lado na esquina, olharem aquelas barracas, esse processo que nós vamos ver aqui na Santo Antônio, né, que é a presença dos camelôs, que nós chamamos que seria um circuito, né, inferior da economia, que está muito presente na nossa cidade, em Belém também. Mas nós vamos encontrar uma barraca que é muito típica da cidade, já desde o período da Belle Époque, que tem muito a ver com a nossa identidade da cultura alimentar. As barracas de que eu estou falando? Tacacá. Já foram numa barraca de tacacá? Não? Quem não é de Belém que está aqui no roteiro? Que aqui nós temos o irlandês, temos o paraibano. Quem mais não é de Belém? De onde é? Da Colômbia. De onde? Colômbia. Temos uma colombiana. De outros estados? Belo Horizonte, mineira. Mais outros? Maranhão. Outros estrangeiros? Uma estrangeira do Maranhão. Estrangeiros internacionais? Maranhão. Maranhão também? Maranhão, eu. Pronto. A nossa doutora nutricionista é maranhense já com coração Maranhão, mas paraense, Maranhão. Então, para falar para vocês um pouco da nossa cultura alimentar, né? Que todos apreciam, os de dentro e os de fora, e que agora está em alta. 2015, Belém foi considerada pela Unesco uma cidade criativa, né, da gastronomia, né, uma cidade mundial, por conta dessas especificidades. Mas veja bem, a nossa cultura alimentar, ela é resultado do encontro dos que aqui estiveram durante todo esse período, processo de ocupação. Os que já estavam, os índios, dos que chegaram, dos europeus e dos africanos também, né? Então, a nossa culinária, a nossa cultura alimentar é resultado desse encontro. Com a presença de produtos mais de um ou de outro, mas aqui, principalmente da alimentação indígena. Me diga um exemplo de um produto da alimentação indígena que nós utilizamos em vários produtos. Tucupi. Mandioca. Né? O tucupi é da mandioca. Não é isso? O tucupi o que é? É o suco. Da mandioca. Podemos dizer, né, que é um suco que se extrai da mandioca e que é utilizado para produtos como, por exemplo, o tacacá, aonde ainda se coloca uma outra erva local, aquela que treme tudo. Treme. Não é a Dona Onete, mas treme, né? A Dona Onete é uma cantora, né, paraense, que é o jambu, né? E o tucupi é utilizado em outro prato bastante conhecido, que é o pato,
no tucupi. O pato já é uma invenção dos europeus, porque os índios não colocavam pato exatamente, eles colocavam animais do interior da floresta, paca, veado, ou até mesmo pato selvagem, né? Então o pato é um prato extremamente estilizado, nenhum outro lugar do Brasil se come pato. E o pato se transformou hoje num prato muito caro, né? Ou seja, se vocês vêm aqui, estão aqui na nossa maior festa religiosa, né, que é no segundo domingo de outubro, tem um ritual no almoço, que tem que ter os pratos, que são característicos. Né? E, evidentemente, o pato no tucupi e a maniçoba são símbolos desse ritual do almoço. Mas como o pato ele ficou muito caro, o que acontece? Que se inseriu na alimentação desses almoços tradicionais paraenses. Peru, frango, né? Porque é muito caro hoje você fazer um pato no tucupi. Então, veja também como isso também vai se reordenando conforme seja a situação econômica, né, do lugar, das famílias e tal. E o vatapá, né, essa presença africana aí do dedê. O nosso vatapá é completamente diferente do vatapá baiano, né? Porque o vatapá baiano se coloca mais dedê, se coloca amendoim, se coloca peixe. E o nosso vatapá, ele tem um estilo muito mais indígena, né? Menos dedê, né? Se faz às vezes com o miolo do pão, né? Então ele tem uma característica, mas representa também o resultado do encontro. E por último, o nosso pretinho mais gostoso, né? Que ficou também impossível de acessibilidade econômica. Eu estou falando do açaí, né? Porque nos últimos 20 anos nós vamos ter um processo de globalização do açaí, né? Então, por exemplo, os que são de fora, toma-se açaí para ir na academia, né? Essa doutora aí, né? Aqui, não digo jamais do paraíso para tomar açaí para ir para uma academia, né? Porque a forma da cultura alimentar. Já tomou açaí, a nossa amiga colombiana? Já. Quem toma açaí fica picado e fica aqui no Pará, cuidado, né? Então, o açaí, a forma que nós consumimos ou com alimentação ou como sobremesa. E ainda coloca farinha de mandioca, né? Ou seja, como diz o caboclo, não tem mais as condições, né? Quer dizer, ou seja, o açaí, da forma como nós consumimos, após o almoço, ou durante o almoço, depois você quer uma rede ou uma cama. Então ninguém vai para academia aqui, depois do açaí. Mas assim, são alimentos que fazem parte da nossa identidade. Vocês conhecem o paraense no aeroporto? Qual é a característica do paraense nos aeroportos? Você vai encontrar até um isopor, é do Pará. Então eu digo assim, o isopor é a própria extensão do nosso braço, né? Porque essa coisa da identidade alimentar é tão grande que é um prazer para nós levarmos os produtos e fazermos esses pratos fora, para os parentes, para os amigos e tal. Né? Então, para falar dessa importância da identidade. Tem projetos hoje sendo feitos, tem da Secretaria de Turismo, mas o que a gente tem que discutir é que os projetos têm que atender a todos. Desde lá, a dona Raimundinha, que está ali naquela esquina, vendendo tacacá, até os restaurantes mais estruturados. Né? Porque a gente tem uma economia informal muito grande, né, na cidade. Então, para que haja esse desenvolvimento com a gastronomia, tem que atender essa diversidade também de quem trabalha com a gastronomia. Ok? Bom, vamos seguir. Atravessamos ali no final da Santo Antônio, e vamos parar lá na Santo Antônio, para falar dos bondes, falar um pouquinho para a América. Depois descemos ali para Gaspar Viana e descemos a 1º de março até o nosso final, que é a Praça dos Estivadores, em frente ao ponte, tá bom? Vamos agora atravessar ali na Santo Antônio, vamos lá.